paz e bem! A Diocese de Caçador celebra neste mês de outubro uma data muito especial. Dom Cleocir Bonetti, nosso bispo diocesano, completa um ano de sua posse canônica e também completou em setembro um ano de sua ordenação episcopal. E nós não vamos deixar esses dois momentos passarem em branco, né? Vamos conversar um pouquinho com o nosso bispo para saber dele qual que é o sentimento nesse primeiro ano à frente da nossa diocese. Antes, uma pequena biografia de Dom Cleocir. Cleocir Bonetti nasceu em 7 de agosto de 1972 em São Valentim, Rio Grande do Sul. Filho de Gilson Bonetti e Terezinha Matievics Bonetti, estudou filosofia em Viamão, Rio Grande do Sul, e teologia no Instituto Teologia e Pastoral ITEPA, em Passo Fundo. Foi ordenado diácono em 4 de janeiro de 1998 em Vista Alegre, São Valentim, e presbítero em 6 de fevereiro de 1999, também em São Valentim. Possui especialização em psicopedagogia e mestrado em História da Igreja pela Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Em 2009, assumiu o processo formativo do Seminário de Teologia em Passo Fundo. Foi representante dos presbíteros do Regional Sul 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e também professor da Faculdade de Teologia e Ciências Humanas. Foi nomeado pelo Papa Francisco bispo da Diocese de Caçador no dia 30 de junho de 2021. Antes disso, exercia a função de vigário-geral da Diocese de Erechim, Rio Grande do Sul. Com o lema episcopal Patris Corde, com o coração de pai, Dom Cleocir foi ordenado bispo no dia 12 de setembro de 2021 na Catedral São José de Erechim. Já a posse canônica na Diocese de Caçador foi celebrada em 3 de outubro de 2021 na Catedral São Francisco de Assis. Primeiramente, Dom, parabéns então, né, pelo início dessa caminhada de ministério pastoral. Minha gratidão pelos parabéns e quero também saudar a você, Elaine, saudar todos os que nos acompanham nesse momento de partilha de vida, de partilha de missão aqui na Diocese de Caçador, Santa Catarina. Dizer da minha alegria em poder estar falando, conversando, dialogando sobre como tem sido o meu ministério episcopal, o meu trabalho como pastor desta querida Diocese de Caçador. Fazendo uma memória então, né, do início dessa trajetória, o senhor poderia falar para nós como que foi que o senhor recebeu então a notícia da nomeação como bispo da nossa diocese, né? Qual que foi o sentimento na época? Muito bem, eu quero dizer que naquele dia 21 de junho de 2021, do ano passado, eu retornei da missa que eu celebrava diariamente na Capela das Irmãs da Sagrada Família, onde eu era capelão das irmãs. Naquele dia, eu lembro muito bem que a primeira leitura falava da vocação de Abraão, onde Deus convida Abraão para deixar a sua terra, a sua gente, ir para um outro lugar que ele mesmo, Deus, indicaria. Chegando na Cúria Diocesana, veio um telefonema da secretária da Anunciatura Apostólica de Brasília, dizendo que o núncio gostaria de conversar comigo. E o horário desta conversa seria às 11 horas. Então, daquele tempo até às 11 horas, foram tempos um pouco, eu diria, intensos, porque a gente não sabia do que se tratava o assunto, o qual o nosso núncio gostaria de conversar comigo. Chegou às 11 horas e eu pedi para o Dom Admir que gostaria de fazer essa conversa lá na residência dele. E no momento que eu cheguei, estava lá o Jean Batista de Quatro, que é o núncio apostólico, pronto para que a gente pudesse ter essa conversa via internet, essa teleconferência. E foi assim que aconteceu. O núncio Jean Batista, ele me fez uma pergunta. Primeiro, ele queria saber como é que estava a situação da pandemia,
como é que estava também a questão da evangelização durante esse período e tempo de pandemia. Procurei responder da melhor forma possível a esta pergunta. A segunda pergunta foi sobre a dimensão vocacional. Como é que eu vi a situação vocacional, a quantidade de seminaristas, como é que nós também poderíamos motivar e incentivar mais jovens para a vida sacerdotal. Depois destas duas perguntas e dos meus comentários sobre estas perguntas, ele me disse assim: Padre Cleocir, o Papa Francisco e a Igreja estão te escolhendo para ser bispo da Diocese de Caçador, em Santa Catarina. E logo em seguida ele disse: Padre Cleocir, isso não é uma proposta. O Papa Francisco e a Igreja te escolheram para ser bispo da Diocese de Caçador. Então, Elaine, naquele momento muitas coisas passam de uma forma muito veloz na nossa mente, no nosso coração. É claro que a gente, no começo, fica até sem resposta, muito emocionado, um momento muito profundo, muito intenso ao receber esta notícia. E assim foi o momento, então, de que ele me falou desta novidade, uma novidade que iria, com certeza, mudar significativamente a minha vida. Eu imagino que tenha sido uma surpresa, né? O senhor falando agora, até eu me emocionei também. Certamente depois veio o choro, depois que nós terminamos a conversa veio o choro, veio também a presença muito paterna do bispo Dom Admir, que é o bispo de Erechim. Então me senti muito amparado, muito fortalecido com a presença dele, ele que também recebeu a notícia quando foi nomeado bispo da Diocese de Erechim e soube muito bem me aconselhar, me acompanhar nesse momento, ser uma presença extremamente significativa naquele momento em particular. Até porque eu no caso, não poderia comentar isso para ninguém. Então esse silêncio, né, que também a gente procurou manter e manteve, mas também, acima de tudo, as conversas que eu fui tendo e realizando com o bispo Dom Admir foram fundamentais para que eu pudesse ir compreendendo também a dimensão do trabalho que me aguardava na Diocese de Caçador. Então, Elaine, eu quero dizer que foi um momento muito intenso, foram dias e noites onde a gente pensou muito, refletiu muito, rezou muito sobre esta nova incumbência, sobre esta nova missão, esta nova realidade que estava presente na minha vida. Lembro que foram 9 dias até o anúncio oficial. Então, foi preparado tudo para que no dia 30, 9 dias depois do anúncio, no dia 30, eu pudesse, então, oficialmente dizer, a partir da publicação lá em Roma, de que eu seria o bispo, então, nomeado para a Diocese de Caçador. Então, dia 21 foi a primeira conversa que nós tivemos com o Núncio, onde recebemos a notícia que tinha chegado esse momento da minha vida, quando eu fui chamado, então, para ser bispo da Diocese de Caçador. E depois, então, no dia 30, o anúncio oficial. Então, quero dizer que esse dia 30 também foi um dia extremamente intenso, né? Porque foram telefonemas, mensagens, foram várias conversas, vários diálogos, entrevistas. Então, o dia 30 também foi um dia extremamente significativo. Com certeza, para a nossa diocese também foi um dia muito feliz, né? Recebemos com muita alegria essa notícia. Na mesma semana, então, o senhor já esteve fazendo uma visita a Caçador. Qual que foi a primeira impressão assim, que o senhor teve aqui de Caçador? Eu lembro que quem me acompanhou foi o bispo Dom Admir, né, o bispo da Diocese de Erechim, e vinha na viagem conversando sobre a grande expectativa, né, que eu tinha de conhecer Caçador, de conhecer a região, de conhecer os padres que faziam parte do Colégio de Consultores, que estavam me aguardando aqui em Caçador. Então foi um tempo onde nós chegamos até aqui rezando o terço, conversando, dialogando,
e, sobretudo, também pedindo as luzes do Espírito Santo para que esse meu primeiro contato também fosse iluminado por Deus. E foi assim que aconteceu. Viemos até aqui, a casa da Episcopal, onde me aguardavam os que fazem parte do Colégio de Consultores. E aí nós tivemos uma conversa bem franca, bem aberta, bem sincera. Fui muito bem recebido, muito bem acolhido. Lembro aqui, claro, todos os do Colégio de Consultores, em especial o padre Renato Caron, que era o administrador diocesano de Caçador. Então foi um momento assim de profunda alegria, né? Nós tivemos essa reunião, esse encontro, onde também eu perguntei quais seriam os maiores desafios que a Diocese de Caçador apresentava. Tivemos um momento de confraternização durante o almoço e depois à tarde continuamos o diálogo e partilhando um pouco das expectativas que a gente tinha, mas muito mais ouvindo, buscando compreender e entender qual era a diocese que eu estava recebendo, que estava me acolhendo. O senhor falou sobre a sua visita a Caçador, sua primeira visita, né? Conhecendo um pouquinho da nossa realidade. Acho que poderia relembrar, então, um pouquinho desses dois momentos marcantes que foram a ordenação, no dia 12 de setembro, e a posse canônica no dia 3 de outubro de 2021, né? Naquela reunião, né, do Colégio de Consultores, nós também aproveitamos os padres que estavam aí do colégio para marcarmos as duas datas, que seriam a data da ordenação episcopal e também a data da posse canônica aqui em Caçador. Então foi no dia 12 de setembro marcado, e lembro, claro, os convites que foram enviados anteriormente, aquela expectativa, até porque nós estávamos no tempo de pandemia e o número de pessoas que nós podíamos convidar era um número mais reduzido, que deveria ser dentro da Catedral São José, lá de Erechim. E assim foi. Claro, aquele dia é um dia de uma grande emoção, não tem dúvida nenhuma. Bispos chegando, padres, familiares, amigos, parentes. Então, um dia que certamente fica gravado na nossa mente de uma forma eterna, né? Então, com certeza, aquele dia marca profundamente a minha vida, a minha missão, o meu trabalho. E depois, no dia 3 de outubro também, a gente aguardava com grande expectativa a chegada oficial, por assim dizer, aqui na Diocese de Caçador. E foi um momento muito bonito. Claro, aquele dia choveu muito, muito mesmo, mas alguém disse assim, isso é para pegar. Ou seja, quando chove, a muda, a planta que a gente replanta, ela pega. E eu acredito que isso também serviu como motivação naquele dia, diante da chuva que caía de uma forma abundante e generosa. Foi um dia extremamente profundo. Quando entrei pela primeira vez na catedral, fazendo a aspersão do povo, das pessoas, indo junto ao sacrário e fazendo a oração. Então foi um momento de profunda sintonia com Deus e de profunda sintonia com o povo da Diocese de Caçador. Então esses dois momentos marcantes, tanto da ordenação, tanto quanto da posse canônica aqui em Caçador, ficaram registrados não somente nas filmagens, nas fotos, mas também na minha mente e no meu coração. E é bonito ver as pessoas nos acolhendo com muita alegria, de uma forma muito calorosa, muito afetuosa. Então eu me senti muito bem recebido, muito bem acolhido. E quero dizer desde já da minha profunda gratidão, que recebi desde o primeiro dia que vim para Caçador, mas não só, do primeiro dia, aquele dia que foi anunciada então a minha vinda para Caçador, né? Foi realmente algo que eu guardo assim para sempre. Uhum. E como dizem, a chuva é sempre sinal de bênção, né, Dom? Mas falando um pouquinho então sobre o início do seu pastoreio. Foi um momento em que a gente se encontrava ainda em pandemia, né? Então, o senhor poderia falar um pouquinho sobre esse tempo? Quais os principais desafios? Um era que justamente nós estávamos ainda no período da pandemia. Um momento para outro as coisas poderiam mudar,
com os decretos que vinham e nós queríamos respeitar estes decretos, né, que eram emitidos até tendo em vista a saúde da população. E é claro que, à medida do possível, nós também fomos buscando conhecer as pessoas, conhecer paróquias, conhecer os padres. Então foram marcados alguns encontros, sempre respeitando as normas da vigilância sanitária, mas também foi um momento intenso de ir descobrindo. Eu tinha como que os olhos esbugalhados, como uma criança pequena olha o mundo, então era dessa forma que eu olhava Caçador, a diocese, as pessoas, os amigos que foram aparecendo, as pessoas que vinham cumprimentar a gente. Então foi um tempo de conhecimento, foi um tempo de me dar a conhecer também como povo aqui de Caçador. Uhum. E durante esse primeiro ano, então, o senhor já visitou várias comunidades, todas as paróquias, né? Até mais de uma vez. São 25 paróquias que nós temos na nossa diocese, cada uma com sua realidade, com suas culturas, né? Então, eu gostaria que o senhor partilhasse conosco como que foi essa experiência. Olha, um ano. E esse ano passou muito rápido, muito veloz. Eu digo assim que foi um tempo muito intenso de atividades, de procurar conhecer as paróquias. Em nenhuma paróquia da diocese eu fui menos de 2 vezes. Todas elas eu fui no mínimo 2 vezes. Então sempre é uma grande alegria conhecer o povo da paróquia, das comunidades. Eu já fui em muitas comunidades também do interior. Então é sempre um momento muito importante este encontro com o povo, encontro com as pessoas. E eu tenho muito para mim de ir ao encontro, de buscar as pessoas, de procurar, de estar próximo. A gente sempre lembra que o bispo deve estar na frente para dizer: estamos indo para esse rumo, vamos para este rumo, para este horizonte, para este caminho. O bispo também deve estar no meio para perceber e sentir como está o seu rebanho, o seu povo, mas também o bispo precisa ir atrás para recolher as ovelhas mais vagarosas, as que estão mais machucadas, que precisam mais do nosso apoio, da nossa força. Mas também o bispo precisa ir atrás porque o próprio rebanho tem faro para encontrar verdes pastagens e águas límpidas. Então, na frente, no meio, mas também atrás. Porque eu lembro aquilo que eu dizia na posse: eu preciso de vocês, mas também disse: contem comigo, com certeza podem contar comigo. Com certeza essas 2 frases aí foram bem marcantes mesmo. E que desafios ou dificuldades ou até mesmo surpresas boas o senhor encontrou aí no meio desse caminho ao longo desse primeiro ano? Eu sou bem sincero em dizer, Elaine, e os que nos acompanham também, eu achei que ser bispo era difícil, sim, mas não que fosse tão difícil. Sim, nós tivemos desafios e sempre temos desafios na nossa vida, e é importante que tenhamos os desafios, mas realmente nós tivemos algumas situações que elas exigiram muita prudência, muita cautela, muita oração, tempo de reflexão, tempo de interiorização, para que a gente pudesse, junto com o Conselho de Presbíteros, junto com o Colégio de Consultores, tomarmos as melhores decisões. A gente sabe que, em última análise, a decisão final cabe ao bispo, mas é bom quando a gente tem pessoas que nos ajudam, e nesse sentido eu quero agradecer imensamente a todas aquelas pessoas, padres, mas também leigos, que foram dando as suas opiniões para que a gente pudesse tomar as melhores decisões para a nossa vida diocesana. Então, eu acredito que sim, foi um ano de muitas provações, de dificuldades, de muitos desafios, mas eu quero dizer que esse tempo foi um tempo de fortalecimento na missão, no trabalho, fortalecimento da presença do bispo, minha presença, junto ao povo de Deus da diocese. Então, como eu dizia, a gente tem ido, procurado, a gente tem ido celebrar, se encontrar com o povo, marcando presença também junto às forças vivas dos diversos municípios, das autoridades.
Então, eu acredito que essa é a melhor forma de nós também trabalharmos. Trabalharmos em parceria, trabalharmos em unidade, trabalharmos em comunhão, buscarmos orientação, também nos colocarmos sempre naquela dinâmica de aprendizado. Eu estou aprendendo a ser bispo. Então, nesse sentido, eu quero dizer que esse período foi uma experiência muito importante que tem fortalecido a minha própria vida ministerial, o meu trabalho como sacerdote, como bispo, também lembrando todas as lideranças que ajudam a levar adiante o trabalho na nossa diocese. Nós somos muito gratos, nós temos uma diocese que ao longo da história, ao longo do tempo, foi formando muitas lideranças. E agora a gente tem lideranças muito fortes que nos ajudam a levar adiante o grande trabalho missionário e pastoral na nossa diocese de Caçador. E a nossa igreja diocesana, ela vivencia, né, o processo sinodal. E o Senhor vive na prática, né, essa participação, a missão, a comunhão, que são o foco central do Sínodo 2023 e que vão também ao encontro do que o Papa Francisco nos pede, que sejamos uma igreja em saída. Então, eu gostaria que o senhor partilhasse um pouquinho disso conosco. Sim, a palavra sínodo quer dizer caminhar juntos. E é isso que a gente se propõe como bispo, caminhar juntos com as lideranças, com as forças vivas da nossa comunidade e de toda a nossa diocese. Nós temos pessoas que trabalham muito para o bem comum, para a vida, para a esperança. Nós temos muitas iniciativas, não só da nossa diocese, mas a gente precisa reconhecer também o trabalho de tantas outras instituições que ajudam, que colaboram e que têm objetivos comuns com os nossos. Por isso, é bonito a gente se colocar um do lado do outro e caminharmos juntos. Muitas vezes nós podemos caminhar sozinhos, caminhamos mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Então eu acredito que todo esse processo sinodal, ele nos faz aprender da necessidade de nós criarmos espaços, de nós termos lugares, pessoas com as quais nós podemos dialogar e irmos acertando o passo, o rumo, a estrada, o caminho que nós queremos percorrer. Então, o sínodo proposto pelo Papa Francisco, o nosso grande Papa Francisco, nos diz justamente isso, que nós precisamos caminhar juntos. E essa é a perspectiva que nós queremos fazer do nosso trabalho, é de ouvirmos as pessoas, é de irmos ao encontro das pessoas, é de colocarmos a nossa missão dentro dessa dinâmica de comunhão, de unidade, de participação. Por isso, a necessidade de irmos ao encontro, sermos pessoas do encontro, de irmos ouvir as pessoas, acompanhar as situações reais que as pessoas estão vivendo, de sofrimento, de dificuldade, mas também ver grandes alegrias que a gente vai tendo ao longo do percurso e da caminhada. Então, acho que esse é o caminho sinodal que o Papa nos propõe, de nós também como Igreja Diocesana, junto com todas as lideranças, junto com todo o povo de Deus, fazermos esse caminho de comunhão, de unidade, porque é isso que o Papa nos pede, em comunhão com ele, em comunhão com a CNBB, em comunhão conosco, com as lideranças e com todas as pessoas de boa vontade. E nesse processo sinodal, uma das coisas que o senhor sempre fala é deixar o Espírito Santo agir, né? Sim, eu acredito que até na oração do sínodo é muito interessante quando diz: estamos aqui diante de vós, Espírito Santo. E é nessa perspectiva que nós queremos nos colocar, diante do Espírito Santo, que é o grande protagonista da evangelização. E nada melhor do que nós também, muitas vezes, silenciarmos para ouvirmos com mais clareza e nitidez o que o Espírito Santo nos inspira na nossa missão, no nosso trabalho. Então nós precisamos deste ouvir, deste escutar, que é escutar com os ouvidos do coração. Ouvir com os ouvidos do coração a mensagem e os sinais dos tempos que temos em nosso dia a dia, em nosso cotidiano.
Então, acredito que seja fundamental nós também nos colocarmos diante do Espírito Santo e que Ele nos guie, já que Ele é o grande protagonista da missão, que Ele guie a nossa diocese, guie as nossas lideranças e nos conduza para aquilo que é o essencial, que é a vida diante das dificuldades, dos sofrimentos, a vida do nosso povo, a vida bonita, a vida que deve ser cada vez mais e melhor reverenciada, lembrada, protegida, defendida e amparada. Falando um pouquinho então agora sobre uma viagem que o senhor fez há pouco tempo. Então, recentemente o senhor esteve em Roma, né, para um curso para novos bispos, teve encontro também com o Papa, e no final de outubro o senhor retorna a Roma para mais um curso, né? Então, como que foi essa experiência? Olha, foi uma experiência muito importante. Eu dizia, né, que nós estamos aprendendo a ser bispos, como dizia, estamos aprendendo, somos aprendizes e eu estou aprendendo a ser bispo. Então esse curso, ele veio num momento muito importante, porque ali nós ouvíamos palestrantes, pessoas que nos traziam realidades, que nos traziam conhecimento sobre como nós nos empenharmos na nossa missão de bispos. O tema central deste curso era como ser bispo no tempo da pós-pandemia. Como exercer o ministério junto ao nosso povo nesse tempo que nós estamos vivendo. E, claro, um momento de fundamental importância foi o nosso encontro com o Papa Francisco. E dizer dessa experiência tão profunda e bonita que nós fizemos, tendo essa grande proximidade e comunhão com o nosso Papa. Ele foi muito espontâneo, muito direto, ele nos deixou muito tranquilos e a fala inicial dele foi de acolhida, de profundo respeito pela nossa missão, pelo nosso trabalho, e depois ele nos deixou livres para fazermos perguntas das mais diversas que nós poderíamos fazer a ele. Então foi um momento de profunda comunhão, nós estávamos muito bem aconchegados, nós estávamos muito bem aí na presença do Papa, essa experiência também de conhecer outros bispos de outros países, enriqueceu muito esse encontro e esse curso que nós estivemos lá em Roma. Sim, agora no próximo final, no final desse mês, em outubro e início de novembro, nós temos uma visita, chamada Visita ad limina. É a visita que os bispos fazem para o Papa, mas também para os diversos dicastérios, para os diversos serviços e congregações que fazem parte da estrutura do Vaticano, da Igreja. Por isso, nós estaremos indo, junto com os demais bispos do Regional Sul 4 de Santa Catarina, que nós pertencemos a esse regional da CNBB, para juntos fazermos esse encontro, para juntos também irmos aprendendo quais os melhores rumos, quais as perspectivas que nós também precisamos dar ênfase nas nossas dioceses aqui do Regional Sul 4. Com certeza é uma oportunidade de motivação, reflexão também, né? O senhor pode trazer aqui para a nossa diocese. Sim, eu acredito que só o aspecto de nós irmos para lá, entrarmos em contato com outra realidade, conversarmos, dialogarmos com estes grandes, de irmos para lá, conversarmos, dialogarmos com esses diversos dicastérios, com esta organização que é a Igreja, nós já vamos aprendendo muita coisa. E essa experiência, ela é com certeza de extrema importância. Por quê? Porque no retorno nós justamente trazemos ideias novas, também levamos ideias, porque nesses encontros lá nós questionamos, perguntamos, tiramos dúvidas que vão nos ajudar no nosso ministério, no nosso trabalho na diocese.
Falando um pouco do futuro da nossa diocese, então, quais as perspectivas, expectativas, os próximos passos aí para a nossa diocese? Eu vejo o futuro da nossa diocese como um futuro muito iluminado. É isso que eu percebo. Eu vejo que a nossa diocese tem perspectivas excelentes. E é isso que eu acredito. Nós temos uma bonita caminhada que vem sendo feita ao longo de mais de 50 anos de diocese. E é claro, nós olhamos para o futuro com otimismo, com os olhos iluminados, porque nós já, com muita esperança, queremos ver o nosso povo, as nossas lideranças, cada vez mais animados, cada vez mais comprometidos na propagação e no anúncio do reino de Deus. Então, as expectativas são muito bonitas e são grandes. É claro que às vezes a gente tem que controlar um pouco, né? Porque é necessário também, diante de muitas coisas, paciência, calma, persistência, perseverança. Mas eu vejo, com certeza, a nossa diocese com um horizonte muito promissor. E é isso que eu acredito. Olho a nossa diocese com uma diocese muito rica de expressões, de culturas. Vejo como um grande mosaico. É uma alegria nós vermos culturas diferentes, nós vermos pastorais, nós vermos grupos, nós vermos tantas pessoas do bem que se engajam junto à igreja para levar adiante a missão que Jesus nos deixou. Vamos concluindo então a nossa conversa. O senhor pode ficar à vontade então para deixar a sua mensagem e também a sua bênção. Elaine, muito obrigado pela sua presença aqui para fazermos esse diálogo. Lembro do trabalho da PASCOM na nossa diocese, Gustavo também que nos ajuda. E lembrar da necessidade de nós mantermos sempre viva a esperança. O Papa Francisco vai dizer, não lasciate rubare la speranza. Não deixe que ninguém tire, arranque de você a esperança. E é isso. A minha palavra é uma palavra de esperança, uma palavra de entusiasmo, uma palavra de otimismo, até porque o Evangelho é alegria, o Evangelho é sempre novidade. Então, que nós possamos andar de braços dados, um do lado do outro, um sendo suporte para o outro, vivendo a comunhão, vivendo a participação, vivendo a união na nossa diocese. É isso que nós queremos. Queremos cada vez mais e melhor seguirmos este desafio de evangelizarmos todos. Queremos continuar essa caminhada de evangelização na nossa diocese, um estando do lado do outro, apoiando, mas sempre tendo a firme certeza de que Deus, que Jesus está conosco nesta nossa missão. E é isso que nos fortalece ainda mais. Portanto, que Deus abençoe toda a nossa diocese, abençoe as nossas lideranças, abençoe os religiosos, religiosas, abençoe todas as pessoas que fazem parte de grupos, de pastorais, de movimentos, para que assim nós possamos, unidos e irmanados, realizarmos a nossa bonita missão de anunciadores do Evangelho, de sermos missionários e missionárias de Jesus Cristo. Um grande abraço e que Deus sempre vos acompanhe e abençoe. Pela intercessão de São Francisco, o nosso padroeiro. Eu acho que eu posso falar então em nome de toda a nossa diocese. Agradecemos então, pelo seu sim, pela sua missão e também por ter aceitado participar conosco desse momento, desse importante diálogo. Um abraço e gratidão a todas as pessoas que estão aí juntos na missão. Obrigada a todos. Até mais.